Tomem os vossos assentos, por favor. Tomem os vossos assentos. Quero primeiramente louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui, por mais esta vez, juntamente com esta igreja, com este povo, para juntos verbalizarmos a palavra de Deus. Louvar a Deus pela oportunidade que me fora concedida através da vida do nosso pastor Denilson. Deus abençoe o homem de Deus, sua família, sua esposa. Muito obrigado por esta oportunidade. Sempre quando precisar, pode contar conosco. Também louvar a Deus por toda a equipe de obreiros que presidem e estão neste ministério. Que Deus abençoe. Sintam meu abraço, meu carinho e meu muito obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe a todos. Quero fazer menção ao nome do Senhor também, pela vida das pessoas que me acompanham, dos meus amigos, o pregador Pedro Godoy, que Deus abençoe. Muito obrigado. Puxa, depois dessa oração que ele fez aqui por mim, meus irmãos, agora só me resta é pregar. Deus abençoe pela sua vida, pelo Wagner, homem de Deus, cantor Maicon Santos, Deus abençoe. Que Deus te honre. Louvou aqui, se nós pudéssemos ir embora, nós já sairíamos cheios de Deus. Deus abençoe. Também algumas pessoas que me acompanham aqui na nave da igreja, a minha esposa que está aqui, já estamos fazendo 2 anos de casado. Fica de pé, minha santa. Só as mulheres podem olhar para ela. Amém? Minha esposa, minha varoa, que tem guerreado comigo, Deus abençoe por você estar aqui. E também a sua mãe, minha sogra. Tem gente que diz que sogra é prova. Minha sogra é uma benção, meu irmão. Deus abençoe minha sogra por você estar aqui também. E nada mais e nada menos que alguém mais especial da minha vida, né? Alguém que me deu a luz e alguém que eu devo a vida. Fica de pé, minha mãe. Você pode vir aqui? Você pode vir aqui? Eu desejo honrar a minha mãe aqui nessa noite. Tá vendo essa guerreira aí, ó? Minha mãe não vai conseguir subir ali. Vai conseguir? Vai. Minha mãe operou e ela fez o esforço de estar aqui. E eu quero honrar ela simplesmente pela oportunidade de... Não simplesmente pela oportunidade de ela estar aqui, mas porque nós estávamos em campanha para estarmos aqui, estava orando no monte, e Deus tomou uma pessoa para falar comigo, e esta pessoa disse assim: sabe por que tudo não acabou? Sabe por que eu vou derramar a minha glória naquele lugar? Porque tem uma mulher que ora por você, e essa mulher é a sua mãe. Então, se eu devo alguma honra, essa é a minha mãe. Deus abençoe, mãe. Eu não vou chorar, porque se eu chorar eu não vou conseguir pregar. Mas Deus abençoe. A vontade é de chorar, mas eu não vou chorar. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Vocês me ajudem a pregar, porque mamãe está aqui e eu quero dar o meu melhor, amém? Glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo de número 4. Este foi o texto que Deus colocou dentro do meu coração. Êxodo, capítulo de número 4 e verso de número 2. Foi o texto que Deus colocou dentro do meu coração. Deus abençoe Samuel, muito obrigado pela sua presença de estar aqui. Você é meu amigão. Êxodo capítulo de número 4 e verso de número 2, quantos encontraram? Se assim encontrou, fique de pé comigo em reverência à palavra de Deus. É por isso que eu gosto de pregar aqui. Eu nem comecei a pregar e já estou vendo o crente dando glória. Êxodo capítulo 4, verso de número 2. Todos encontraram? Perguntou-lhe o Senhor a Moisés: o que tem sobre a sua mão? Perguntou-lhe o Senhor a Moisés: o que tem sobre a sua mão? Perguntou-lhe o Senhor a Moisés: o que tem sobre a sua mão? E ele lhe respondeu. E ele lhe respondeu:
um cajado. Se assente. Queridos, nesta noite Deus colocou um texto dentro da minha alma, colocou um texto dentro do meu coração. Haja vista que nós não estamos aqui para trazer uma mensagem bela aos olhos humanos, mas uma mensagem que vai edificar a nossa maior pregação. Como Spurgeon vai dizer que a nossa maior pregação é a nossa conduta, nesta noite eu quero pregar para que nós venhamos a aperfeiçoar a nossa maior pregação, que é a nossa conduta. Nós estamos diante de um texto interessante em toda a sua totalidade. Haja vista que o livro em que nós lemos fora escrito pelo remanescente chamado Moisés. Esse Moisés que vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, a saber, o livro de Gênesis, livro de Êxodo, livro de Levítico, livro de Números e livro de Deuteronômio. E este livro de Êxodo fala dentro dos nossos corações, porque este livro, desde o seu título, já tem uma palavra profética destinada às nossas vidas. A palavra Êxodo significa a saída de um grupo. A palavra Êxodo significa a saída de um povo. A palavra Êxodo significa a saída de uma multidão. E inserido dentro do contexto espiritual, inserido dentro do contexto bíblico, nós sabemos que a palavra Êxodo significa a saída do povo de Israel de dentro das terras do Egito para habitar na terra que Deus tinha lhes prometido. Eu vou repetir: a saída do povo de Israel de dentro das terras do Egito para habitar no lugar que Deus tinha lhes prometido. Eu já quero profetizar este título deste livro que já fala ao meu coração. E se possível, e eu tenho certeza que tem pelo menos 4 profetas aí, um sou eu. E quem é o segundo aí, por favor, levante a mão e dá glória. Eu já quero usar este título como palavra profética. Olhe para alguém que está do seu lado aí, olhe para alguém que está à sua direita, olhe para alguém que está à sua esquerda e profetize na vida dele. Deus vai cumprir um êxodo na sua história. Diga para ele: Deus vai cumprir um êxodo na sua vida. Se ele não entendeu, olha para cá. Deus vai tirar o povo dele. Deus vai tirar o povo eleito dele das terras da aflição, das terras do Egito, que eram terras de prova, para habitar na terra que Deus tinha lhes prometido. E nesta noite, se eu posso profetizar, eu profetizo isso na sua vida. Deus vai te tirar deste tempo de prova. Deus vai te tirar deste tempo de luta. Deus vai te tirar deste tempo de crise. Deus vai te tirar deste tempo de desespero para o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. E quem acredita nisso? Ora, o texto em que nós lemos fala muito aos nossos corações, porque o texto em que nós lemos vai falar de um diálogo que este remanescente Moisés vai possuir com Deus. E o interessante é que dentro deste diálogo nós percebemos aqui uma pergunta de Deus. Nós percebemos aqui um Deus que vai perguntar, um Deus que está interessado naquilo que um homem tem sobre as suas mãos. E é isso que me chama a atenção. Por que, pregador? Porque o nosso Deus é um Deus onisciente, o nosso Deus é um Deus onipresente, o nosso Deus é um Deus onipotente, ou seja, o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que está em todos os lugares. O nosso Deus é um Deus que tem todo o poder e toda a ciência. Mas mesmo sendo este Deus que conhece todas as coisas, ele vai fazer esta pergunta a Moisés: Moisés, o que tem sobre a sua mão? Mesmo conhecendo, mesmo sabendo de todas as coisas, ele vai perguntar. É por isso que descobri nas páginas seletivas da Bíblia que o nosso Deus é um Deus que gosta de fazer perguntas. Deus é um Deus que gosta tanto de fazer perguntas que certa feita ele vai perguntar para Sara, depois de Sara ter duvidado da promessa de Deus.
Por causa que Deus tinha feito uma promessa a Abraão, dizendo que ele seria pai de uma grande nação e que ele daria à luz a um filho na sua velhice, ou a sua mulher daria à luz a um filho na sua velhice. E Sara vai rir da promessa de Deus, e esse Deus que gosta de perguntar, vai perguntar para Sara assim dizendo: Sara, porventura haveria alguma coisa difícil que eu não possa fazer? O nosso Deus é um Deus que gosta de fazer perguntas, porque certa feita ele vai olhar para Josué no capítulo de número 1, depois de Josué ter duvidado da promessa de Deus, depois de Josué ter duvidado da sua chamada, Deus que gosta de perguntar vai olhar para Josué e vai perguntar para Josué: ei Josué, porque você está com medo? Não fui eu que te chamei, não fui eu quem te escolhi, não fui eu quem te levantei. O nosso Deus é um Deus que gosta de fazer perguntas. Ele gosta tanto de fazer perguntas que certa feita ele também vai perguntar para Jó, depois que Jó começou a questionar a Deus pelas provas que estava vivendo, depois que Jó começou a questionar a Deus pelas situações da vida em que estava passando, diz a Bíblia que este Jó agora, depois de perguntar tantas coisas para Deus, vai ouvir Deus dizendo para ele: olha, você me perguntou muitas das coisas, agora quem é que vai te perguntar sou eu, o Deus que gosta de fazer perguntas. Aí Deus olhou para Jó e disse: Jó, aonde é que você estava quando eu construí os firmamentos da terra? Aonde é que você estava, Jó, quando eu criei os céus, quando eu criei a terra, quando eu dividi a luz das trevas, quando eu fiz os oceanos, quando eu fiz os firmamentos? Aonde é que você estava, Jó? O nosso Deus é um Deus que gosta de fazer perguntas, porque certa feita no vale de ossos secos, ele também vai perguntar para um homem chamado Ezequiel. Ezequiel estava dentro de um vale, e diz a Bíblia que Ezequiel estava assustado pela visão que tinha, e o nosso Deus que gosta de perguntar vai olhar para ele e também vai lhe fazer uma pergunta dizendo: Ezequiel, porventura poderão viver esses ossos? E diz a Bíblia que Ezequiel inteligente disse: Senhor, tu sabes. E Deus disse: então profetiza. O nosso Deus é um Deus que gosta de fazer perguntas, tanto que permeando o Novo Testamento, através de Jesus, eu descobri que ele gosta de perguntar, porque certa feita um cego por nome de Bartimeu estava sabendo que Jesus estava passando por perto, e ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o nosso Deus que gosta de perguntar olhou para o cego e perguntou: o que queres que eu te faça? O nosso Deus é um Deus que gosta de perguntar, tanto que os discípulos estavam dentro de um barco, e no meio deste barco uma tempestade começou a se formar, e diz a Bíblia que eles começaram a ficar com medo de morrer. Jesus estava dormindo, aí um olhou para o outro e disse: vamos acordar Jesus, porque Jesus está dormindo e a tempestade está chegando aí. Quando eles acordaram Jesus, eles pensaram que Jesus só ia acalmar tudo, acalmar o vento, acalmar as ondas. Aí esse Jesus que gosta de perguntar olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? O nosso Jesus é um Jesus que gosta de fazer perguntas. Porque pregador, porque certa feita ele vai fazer duas perguntas que vai acabar com os críticos de plantão, que vai acabar com os acusadores de plantão. Porque pregador, porque em João capítulo de número 8, se não me falha a memória, uma mulher foi pega em adultério. Aí os fariseus da época pegaram ela e levaram até Jesus e disseram: vamos matar ela, porque os fariseus eram assim, eles olhavam o pecado e já queriam matar. Aí eles chegaram até Jesus. Quando eles chegaram até Jesus, pensando que Jesus ia dizer apedreja, ele lança a primeira pergunta dizendo: quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Todo mundo soltou a pedra, todo mundo disse assim: não vamos atirar não. Saiu todo mundo de fininho. Aí olharam, Jesus olhou para ela e disse assim: mulher, aonde é que estão os teus acusadores? Oh glória, Jesus é um Jesus que gosta tanto de perguntar, que certa feita Marta estava temerosa, chorando, porque o seu irmão já fazia 4 dias que tinha morrido. Aí Jesus que gosta de perguntar, chegou na situação e disse assim: Marta, por que é que você está chorando? Eu não te disse que se você crer, verás a glória.
Eu não sei que pergunta você quer fazer, ou Deus está te fazendo nesta noite. Quem sabe Deus está olhando para alguém aqui e perguntou o que perguntou para Sara. Quem sabe alguém estar aqui e Deus perguntou o que perguntou para Josué. Quem sabe tem alguém que está aqui e Deus perguntou o que perguntou para Jó. Quem sabe alguém que está aqui recebeu a mesma pergunta que um dia Deus perguntou para Ezequiel. Quem sabe alguém que estava aqui ouviu a mesma pergunta que Deus fez para Bartimeu. Quem sabe alguém que está aqui está recebendo como palavra profética a mesma pergunta que Deus fez para Marta. Agora esse pregador que vai perguntar para você, qual é a sua resposta agora? O que você vai responder diante da presença dele? Eu já estou vendo gente respondendo no glória. Eu já estou vendo gente respondendo no aleluia. Eu já estou vendo gente respondendo em línguas estranhas. Por que, pregador? Porque eu sei que entrou um monte de gente aqui sem perspectiva de culto. Eu vou vir, mas vou ficar do mesmo jeito. Mas eu creio nesta noite que tem remanescente aqui que disse, se Jesus me perguntar hoje, eu vou responder. Eu vou responder. Então abre a boca aí, profeta. Responde no glória agora. Responde nas línguas estranhas agora. Responde na adoração agora. Este Jesus é um Jesus que gosta de perguntar. Tanto que por 9 vezes ele vai perguntar a este Moisés, Moisés, o que tem sobre a sua mão? É interessante o texto porque esta pergunta que Deus vai fazer a Moisés, Deus não vai fazer mais a ninguém. E tanto que esta mesma pergunta que Deus vai fazer a Moisés repetidas vezes, Deus não vai fazer mais isso com ninguém. Por quê? Isto aparenta que Deus estava interessado de uma maneira grande. Foi aí então que eu comecei a entender que Deus não queria só perguntar, que Deus não queria só saber aquilo que aquele homem tinha nas suas mãos, mas essa pergunta que Deus estava fazendo a Moisés tinha alguns propósitos. Vou repetir, esta pergunta que Deus estava fazendo a Moisés tinha alguns propósitos. Vou repetir, esta pergunta que Deus estava fazendo a Moisés tinha alguns propósitos. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. Seria ilógico ele perguntar a mesma coisa para alguém inúmeras vezes sem propósito nenhum. Foi então que eu descobri e classifiquei pelo menos 3 propósitos do porquê Deus estava perguntando isso para Moisés. Do porquê Deus estava perguntando de maneira excessiva esta mesma pergunta a Moisés, Moisés, o que tem sobre a sua mão? Deus vai perguntar isso tantas vezes a Moisés, que na sua chamada Deus vai perguntar isso. Quando ele vai se apresentar até Faraó, Deus vai usar o seu cajado, vai apresentar esta pergunta a Moisés. Quando é para trazer as pragas do Egito, algumas pragas, Deus vai fazer a mesma pergunta a Abraão, o que tem na sua mão. Quando ele se depara com o Mar Vermelho, Deus também vai perguntar a Abraão o que tem sobre a sua mão. Quando ele está diante do deserto, caminhando com o povo para a terra que Deus tinha lhe prometido, Deus também vai perguntar a Moisés, Moisés, o que tem sobre a sua mão? Então isso entendemos que Deus tinha alguns propósitos. Nisso entendemos que Deus tinha alguns interesses e alguns propósitos a realizar. Foi então que eu classifiquei 3 propósitos de Deus desta pergunta que Deus fez a Abraão. Se eu posso colocar um tema nessa mensagem, eu coloco este tema, um cajado na mão de Deus. Olha para alguém e diz, você é um cajado na mão de Deus. Diz para ele com mais autoridade, você é um cajado na mão de Deus. Já tem gente que respondeu no glória, mas olha para cá. Por que, pregador? Porque Deus tinha pelo menos 3 propósitos. Primeiro propósito, Deus estava interessado em usar aquilo que era simples. Vou repetir, Deus estava interessado em usar aquilo que era simples. Eu vou repetir, Deus estava interessado em usar aquilo que era simples. Deus estava tão interessado em usar aquilo que era simples, que a própria Bíblia vai nos mostrar que a ferramenta que estava na mão de Moisés era uma ferramenta simples, ferramenta usada naquela época para o cultivo, ferramenta usada naquela época para o cuidado de animais, ferramenta usada naquela época, ou seja, ferramenta comum, todo mundo tinha, porque o trabalho daquela época se dava com animais e com o campo.
Mas o interessante é que este Deus vai querer usar aquilo que é simples, porque a sua própria palavra vai dizer que Ele gosta de usar as coisas que não são para confundir as coisas que são. Ele gosta de usar as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são sábias. Aí Moisés, quando ouve a chamada de Deus, Moisés, quando ouve a voz de Deus, Deus vai olhar para ele e vai dizer: Moisés, eu tenho um desafio para a tua vida. Vai até dentro do Egito, liberta o meu povo, salva o meu povo, faz a minha obra. Diz a Bíblia que esse Moisés vai começar a apresentar a sua simplicidade diante da presença de Deus. Ele vai olhar para Deus e dizer: Deus, eu não sei falar. Ele vai olhar para Deus e dizer: Deus, eu não tenho capacidade. Ele vai olhar e dizer: Deus, eu não consigo, eu não tenho eloquência. Ele começa a apresentar as dificuldades dele. Ele começa a apresentar a simplicidade dele. E parece que eu vejo Deus lá do céu se maravilhando. Parece que eu vejo Deus lá do céu abrindo um sorriso e dizendo: Moisés, você não está entendendo, mas é assim que eu quero na minha presença. Quando o cara pensa que não sabe nada, quando o cara pensa que não pode nada, quando o cara pensa que não consegue nada, é assim que eu quero diante da minha presença. Teve gente que não pegou, mas aí Moisés apresentou inúmeras dificuldades para Deus. Aí Deus, que é tão inteligente, olhou para Moisés e disse assim: eu sou tão Deus na tua vida, eu sou tão poderoso na tua vida, e vou usar aquilo que é simples, que nem você eu vou usar aquilo que você tem sobre a tua mão. Não entendi, pregador. Eu vou usar aquilo que você tem sobre a tua mão, Juninho, agora. Eu vou usar aquilo que tem sobre a sua mão. Não entendi, pregador. O cajado era uma ferramenta simples, mas Deus estava interessado em usar aquilo que era simples, simplesmente por quê? Porque se quando Deus usasse o cajado, todo mundo ia ter que olhar e entender que Deus estava usando o cajado. Se Deus usasse Moisés, depois que as coisas se concretizassem, todo mundo ia olhar e dizer: foi Moisés que fez, foi Moisés que conseguiu, foi Moisés que é o cara, foi Moisés que teve uma ajudinha de fulano. Não, você não entendeu. Foi Moisés que teve uma ajudinha de ciclano. Mas aí Deus pegou aquilo que era simples para usar. Aí depois que Deus usou, todo mundo teve que olhar e dizer: não, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Você não entendeu, né, meu irmão? Você não entendeu, né, meu irmão? Sabe por que você é simples? Sabe por que você é pequeno? Porque quando Deus te usar, ninguém vai poder dizer: foi indicação, foi amizade, foi pastor. Vão ter que dizer: ele. Levante a mão. Só quem é simples, só quem é simples, Deus está dizendo nesta noite: eu vou usar. Abre a boca aí. Porque tem um monte de classe pomposa por aí, que diz que pode, que diz que é, que diz que tem, que diz que faz. Meu irmão, você só faz porque Jesus quer te usar. Você só faz porque Jesus é na tua vida. E isso é uma das características do cajado, porque o cajado é tão simples que ele só é útil quando está na mão. Não me entendi. O cajado é tão simples que só serve para alguma coisa quando está na mão. Não me entendeu, né? Você só é alguém porque Deus é na tua vida, rapaz. Você só pode porque Deus te quer, Deus te escolheu, Deus quer te usar. Quem acredita? Só quem é simples aí, levanta a mão. Só quem é simples aí, levanta a mão. Epacanto caribidaia, labaxandarabarraia. Não entendi. Deus está dizendo: hoje eu não quero usar pomposinho, não. Eu quero usar quem é simples. Quem é? Quem é?
por isso que tem gente olhando para minha cara, que parece que não está gostando do culto, que não gostou da pregação, que não está gostando do culto do pastor. Não é isso não, meu irmão. Ele está assim porque ele se esqueceu de ser simples. Porque quem é simples, Deus usa. Deus usa. Deus usa. Só quem é simples aí. Moisés olhou e disse: eu sou simples. Eu sei que tem gente aqui que entrou e disse assim: eu não sei pregar igual esse pregador que está ali. Eu não sei pastorear igual o pastor Denilson. Eu não sei dirigir como o Wagner que dirigiu o culto aqui. Eu não sei cantar bem, meu irmão. Quem diz que Deus precisa da tua performance, quem diz que Deus precisa da tua condição, é simples que Ele quer. É simples que Ele quer. O apóstolo Paulo disse assim em 2 Coríntios 12:10: eu não vou me gloriar quando eu posso alguma coisa, não. Ele disse assim: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, porque nas minhas fraquezas habita o poder, habita a graça. Quem quer? Quem quer essa graça? Eu estou pregando para simples. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Então pega! Olha para cá. Deus queria usar aquilo que era simples para mostrar a glória de Deus na vida de Moisés. Segundo, Deus queria resgatar a identidade de Moisés. Pregador, Deus queria resgatar a identidade de Moisés. Por que pregador? Porque nós temos prova disso, que desde quando Deus vai lhe chamar, quando ele vai sair das terras do Egito, depois de ter crescido, ter se tornado alguém dentro do Egito, ele vai matar um egípcio, enterrar na areia, e com medo do Egito ele vai fugir. Diz a Bíblia que ele sai das terras do Egito. Quando ele sai das terras do Egito, vai para Midian, constrói uma família naquele lugar. Já era Deus mudando a perspectiva, a identidade de Moisés. E aí quando ele vai se encontrar com a sarça, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando ele vai se deparar com aquilo que é santo, o Senhor, ele brada no céu e diz: Moisés, tire a sandália dos seus pés. Por quê? Porque a terra que você pisa é santa. A primeira identidade e a primeira comprovação que Deus estava mexendo na identidade de Moisés é quando ele tira a sandália de Moisés, ou melhor, pede que Moisés tire a sua sandália. Por que, pregador? Porque a sandália de Moisés era do Egito. A sandália de Moisés ele não tinha conquistado em Midian. Aí Deus, para mexer na identidade de Moisés, disse assim: você tem que tirar as coisas que é do Egito da tua vida. Você tem que tirar as coisas que é do Egito dos teus caminhos. Por quê? Porque aquela sandália era de príncipe, aquela sandália era de governador, mas na condição que Moisés ficou depois que Deus pediu que era descalço, era a condição de servo. Deus já começou a mexer na identidade de Moisés aí. Começou dizendo assim: olha, para você ter identidade de meu filho, de meu escolhido e de meu eleito, a primeira coisa que você tem que aprender é parar de querer ser príncipe e começar a ser servo na minha presença. Deus mexe tanto na identidade de Moisés, que Deus vai fazer questão de todas as vezes que Moisés conversa com Deus e é desafiado por Deus, ele vai dizer: o que tem sobre a sua mão? Por quê? Porque aquela ferramenta, o cajado, era uma ferramenta simples, ou melhor, era uma ferramenta típica do povo dele. A ferramenta era o cajado que Moisés tinha era uma ferramenta típica do povo hebreu. Tanto que os antepassados de Moisés tinham um cajado, como Jacó, que percorreu toda a sua história ministerial apoiado sobre um cajado, e ele mesmo vai referir esse cajado no meio da sua história. Tanto que o cajado fala de identidade, que quando Deus institui o seu povo, Israel, ele pede para que o povo construa uma tenda.
E quando o povo vai construir uma tenda, a Bíblia diz que Deus olha para Moisés e entrega uma ordem para Moisés em Números capítulo 17. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o negócio é o seguinte: pega o cajado do líder das 12 tribos de Israel. Pega o cajado do líder das 12 tribos de Israel. E quando você pegar esse cajado, leve para a tenda. No meio da tenda, o cajado que florescer, este será o cajado de quem eu vou escolher para ser meu sacerdote, para trabalhar para o meu reino. No outro dia, foram ver os cajados e, para surpresa, o cajado de Arão, líder da tribo de Levi, tinha florescido. Eu imagino que todo mundo que olhava os cajados sabia de quem era o cajado, porque via que o cajado estava florescido. Permita-me fazer uma conjectura aqui: se Arão deixasse o cajado dele em qualquer lugar, se Arão deixasse o cajado dele ou perdesse o cajado dele, todo mundo que olhasse para aquele cajado e visse que ele era florescido, já ia saber que o cajado tinha identidade. Esse cajado tem dono. Esse cajado é de Arão. Por que, pregador? Porque tem uns cajados por aí, e se você não der glória é porque bateu demais. Tem uns cajados por aí que já estão perdendo a identidade do seu dono. Ou eu estou sentindo Deus na casa. Labrachandarabarraia. Tem uns cajados por aí que estão perdendo a identidade. Ninguém sabe mais quem é dono deles. Ninguém sabe quem governa eles. Ninguém sabe quem escolheu o cajado, meu irmão. Você não está entendendo, né? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: se você for cajado, você tem que ser cajado com identidade. Por quê? Porque nos tempos em que estamos vivendo, o que nós mais temos encontrado são cajados sem identidade. Traduzindo para os nossos dias, sim, são pessoas que têm perdido a identidade diante da presença de Deus. Pastores que têm perdido a identidade diante da presença de Deus com falsas doutrinas. Igrejas que têm perdido a identidade diante da presença de Deus. Homens e mulheres que têm perdido a identidade. E o mundo que está aí fora está olhando para nós como espelho e já não está mais encontrando a identidade de Cristo em nós. Mas a Bíblia diz: vós sois imitadores de Cristo. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. A Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. A Bíblia diz: sede, pois, imitadores de Cristo. Mas o que nós temos por aí é uma multidão que está perdendo a identidade. É uma multidão que está perdendo a convicção de quem é o seu dono. Pregador, não entendi. A igreja tem perdido tanto a identidade que certa feita eu fui convidado para ir num lugar. Permita-me dizer isso daqui. E o lugar era tão cheio de identidades, menos a de Cristo. Identidades do Egito, menos a de Cristo. Que quando eu cheguei naquele lugar, era uma festa para lá, era uma festa para cá. Era luzes para lá, era luzes para cá. Era gente baladeando no meio da igreja. Quando o homem foi pregar, ele nem abriu a Bíblia. Na verdade, ele nem trouxe a Bíblia para pregar. Aí ele olhou para o povo que estava lá, a maioria a juventude, e disse assim: essa é a nossa identidade. Nós temos que ser aquilo que nós gostamos de ser, porque Cristo nos ama assim. Eu fiquei indignado com aquilo. Eu fiquei perturbado com aquilo. Eu ouvi o culto. Cheguei na pessoa que tinha me convidado e disse assim: isso daí são crentes? Isso daí são servos e servas de Deus? Meninas que estavam andando com roupas escandalosas. Homens e mulheres que estavam andando com roupas escandalosas. Aí eu olhei para aquilo dali e disse assim: isso daí é a identidade de cristão? Ele disse: é sim, isso daqui é. Aí eu comecei a orar. Aí eu disse: Deus, o que é que está acontecendo? Como é que isso é identidade? Como é que isso é saber ou é ser a imagem de Cristo? Aí Deus começou a dizer: espera que eu vou falar contigo. Espera que eu vou falar contigo. Aí eu entrei dentro de um culto, num congresso de jovens. Eu comecei a pregar. E quando eu comecei a pregar, indignado com aquilo na minha alma, eu comecei a ver uma juventude levantando a mão, falando línguas estranhas. Eu comecei a ver os pastores do púlpito entrando na unção.
Eu comecei a ver a igreja entrando de uma dimensão espiritual. Aí o Espírito Santo disse: tu queria a resposta? Então recebe. Sabe qual é a diferença de quem tem identidade e quem não tem? É que quando tem identidade, a glória se manifesta. A juventude fala em línguas, os obreiros sentem a unção, a graça de Deus se manifesta. Deus gritou na minha alma e disse: isso são sinais daqueles que têm identidade. Qual tem sido a sua identidade diante de Cristo? Pregador, mas tem sido difícil ter identidade diante da presença dEle. Meu irmão, fica tranquilo, porque a sua identidade diante de Cristo está sendo recompensada com a presença dEle na tua vida hoje. Deus disse: você precisa tirar aquilo que é do Egito. Você precisa tirar as visões do Egito da sua vida. Você precisa parar de dizer que é crente e ser do mundo. Eu sei que vai ficar difícil dar glória agora, mas o Espírito Santo arde no meu coração para dizer isso. A igreja nos tempos atuais precisa parar de viver o Egito. Precisa parar de se comportar como Egito. Ainda a gente é povo separado diante da presença de Deus. Ainda a gente somos geração eleita diante da presença de Deus. Pregador, mas o que é que vai segurar a juventude? É a presença. O que é que vai segurar a igreja? É a presença. Porque nesse lugar aonde tem identidade, olha o que Deus está fazendo aqui. Tem presença. Tem presença. Preciso encurtar a mensagem, mas olha para cá. Um pouquinho de retorno para mim, por favor. Terceira coisa que Deus queria mudar. Toda atenção é pouca aqui. Deus estava querendo lembrar a Moisés, meu amigo. Deus estava querendo fazer o quê? Lembrar a Moisés. Por quê? Porque cajado naquela época também era ferramenta de memorial. Cajado naquela época era ferramenta usada para memorial. Os antigos daquela época, e nós temos referência a isso em Zacarias, eles usavam o cajado e marcavam o cajado para se lembrar da sua história. Eles usavam o cajado para marcar o cajado e se lembrar daquilo que vivenciaram. Pregador, não me entendi. Pois bem, você vai perceber que quando se trocava de sumo sacerdote na época do sacerdócio, o nome do sacerdote que passou ficava, e o cajado era transferido para o novo sacerdote e se colocava o nome dele para se usar como memorial do sacerdote. Mas uma prova que cajado era usado como memorial. Olha para cá. Deus vai fazer coisa grande aqui hoje. Olha para cá. Cajado era usado tanto como memorial que eu imagino Moisés. Olha para cá. Moisés foi chamado por Deus. Quando Moisés é chamado por Deus, ele vê a sarça, vê a manifestação da presença de Deus, vê os sinais de Deus. Deus lhe faz aquela pergunta: o que tem sobre a sua mão? Ele vai de encontro até Faraó, usa o cajado.
Ele vê que Faraó resiste à ordem de Deus. Aí Deus olha para Moisés e começa a lhe perguntar: Moisés, o que tem na sua mão? Ele diz: um cajado. E Deus manda as pragas através do cajado para Moisés. Moisés vivenciou algo diante da presença de Deus ali também. Moisés, quando ele pega o povo, depois que Faraó entende que Deus queria aquele povo na terra da promessa, e quando o povo começa a galgar para a terra da promessa, eles se deparam com o Mar Vermelho. Quando eles se deparam com o Mar Vermelho e pensam em reclamar para Moisés, Deus olha para Moisés e diz: o que tem na tua mão, Moisés? Usa. Ele estende o cajado sobre o mar e o mar se abre para a direita e para a esquerda. Ele usa o cajado mais uma vez. Ele entra dentro do deserto, meu amigo cantor Maicon Santos. E dentro do caminho do deserto, o povo pensa em reclamar de sede. Ele toca com o cajado sobre a rocha. Aquela rocha foi tão tocada por Deus que a Bíblia nos dá referência em Coríntios que a rocha acompanhava o povo aonde o povo andava. Você imagina você andar e a rocha está andando atrás de você? Olha para cá, olha para cá. Só que todas as vezes que Deus apresentava um desafio para Moisés, ele dizia: Deus, mas tem essa dificuldade. Todas as vezes que Deus dizia: Moisés, o desafio é esse, ele apresentava as dificuldades. Deus deu experiência com ele, com o cajado se transformando em serpente, mas mesmo assim ele apresentou as dificuldades. Deus fez o mar se abrir, ele apresentou as dificuldades do mesmo jeito. E Deus sempre fazendo a mesma pergunta para ele: Moisés, o que você tem sobre a sua mão? Eu disse que cajado serve para memorial. Eu disse aqui que cajado serve para memorial. Pregador, não me entendi. Deus estava olhando para Moisés e dizendo assim: qual é a tua história? O que você já viveu até aqui para estar apresentando a dificuldade? Eu não vou nem pedir para você dar glória, porque se você veio na mensagem comigo, já tem crente que está ligado no que Deus está falando aqui. Deus está olhando para Moisés e dizendo assim: qual foi a sua história? Para você estar olhando para mais um desafio e apresentando dificuldade para mim, Moisés. Eu estou pregando para alguém aqui que já viveu muita coisa na presença de Deus. Eu estou pregando para crente de oração aqui. Eu estou pregando para mulher que é intercessora aqui. Eu estou pregando para pastores que já vivenciaram os desafios com Deus. Eu estou pregando para uma nave que está aqui, que se eu fosse perguntar a sua história, eu tenho certeza que eu ouviria milhares de testemunhos de cura, de pessoas que foram livradas da morte, de pessoas que foram livradas de acidente, de pessoas que não eram nem para estar aqui. Mas aí, por causa de um desafio, por causa de uma prova que você está vivendo hoje, você está se esquecendo daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já te abençoou, daquilo que Deus já te livrou, daquilo que Deus já te usou. E Deus está dizendo: lembra, lembra, lembra. Levante a mão, levante a mão. Porque Deus vai trazer à tona a história de muito crente aqui. Pregador, eu não orava mais. Pregador, eu não jejuava mais. Hoje Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele vai trazer, Ele vai trazer, Ele vai trazer, Ele vai trazer, Ele vai trazer. Quem crê, quem crê, quem crê. Pregador, não entendi o que você está querendo dizer. Quem sabe você perdeu o que estava na tua mão,
Quem sabe com o tempo você perdeu a tua história, você perdeu aquilo que você plantou, mas eu aprendi que Deus é especialista em trazer aquilo que a gente perde na nossa mão. Por que, pregador? Porque segundo a Reis vai dizer que os filhos dos profetas estavam um dia trabalhando com o machado na mão, e um dos que estava trabalhando, por causa do árduo trabalho, perdeu a ferramenta. Aí ele chegou no profeta, disse: profeta, eu perdi o que tinha na minha mão, eu perdi a ferramenta. Quem sabe todo mundo que estava trabalhando com o filho do profeta olhou e disse assim: olha a ferramenta dele caída lá. Olha a ferramenta dele perdida lá. Porque assim, quando a gente perde, quando a gente cai, Deus sempre permite alguém olhar. Olha fulano ali, a ferramenta dele caiu. Mas por que Deus sempre permite quando a gente cai alguém nos olhar? Dá lugar, Juninho. Porque o mesmo aprendiz de profeta que perdeu o machado vai chegar no profeta e vai dizer assim: eu perdi o machado, eu perdi aquilo que tinha na minha mão. Senta. Estava todo mundo trabalhando no mesmo lugar ainda. Aí o profeta olhou para o aprendiz e disse assim: vamos aonde você perdeu a ferramenta. Chegou aonde a ferramenta tinha caído, e eu imagino todos os outros trabalhadores dizendo assim: Pedro, o que é que vai acontecer? O profeta olhou para o aprendiz e disse assim: da onde você perdeu, da onde você caiu, da onde você parou, eu faço você voltar para o mesmo lugar. Você não está entendendo o que Deus vai fazer na tua vida hoje ainda não, meu irmão? Você não está entendendo o que Deus vai fazer na tua história? Tem gente que entrou aqui, pregava, não prega mais, profetizava, não profetiza mais, cantava, não canta mais, mas Deus disse ao meu coração: hoje à noite Deus devolver a ferramenta para crente aqui. Hoje é dia de crente pegar a ferramenta. Anube da canto queme nagacel, relebal e tarabaxandarabaraia. Pregador, porque você está falando em línguas? Porque pelos olhos da fé eu já vejo Deus com os céus abertos e dizendo: eu já estou devolvendo ferramenta. E quem quer, pega, 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 pega. Quem crê, tira o pé dessa cadeira. Pega, 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 pega. Na nave agora. Pega, 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 pega. Pregador, não me entendi. Quem olhou para você e disse assim: olha lá, pregava, cantava, buscava, jejuava, nesta noite vai ter que entender que Deus te devolveu a ferramenta. Só quem tem ferramenta, vai, adora. Vai, vai, vai. Deixa Deus usar sua ferramenta aí agora, vai. Deixa Deus usar sua ferramenta agora, agora. Volta a profetizar, volta a falar em línguas.
Eu disse que Deus é um Deus de história. E Deus está fazendo você voltar para a sua história. E lembrar que não tinha dificuldade para você. Lembrar que não tinha tristeza para você. Lembrar que todo momento que alguém te chamava para o monte, tu era de oração. Lembrar você que quando você passava perto, você era tão crente que você nem demonstrava a prova que estava vivendo, de tão cheio do Espírito que você era. Aí Deus está dizendo hoje, é tempo de você lembrar. É tempo de você lembrar. Só quem tem ferramenta fica de pé comigo agora. Cantor Marcos Santos já preparou o louvor. Cantor Marcos Santos já preparou o louvor. Nesta noite Deus vai usar a ferramenta aqui. Nesta noite Deus vai usar a ferramenta aqui. No Kendev Nagasúria, ele pau e darabachandarabaia. Ó Deus, levante a mão para o céu. Levante a esquerda, a direita. Você quer ser profeta também? Coloque a mão direita no irmão que está à tua direita, a mão esquerda no que está à tua esquerda. Diz para ele, é tempo de resgatar a ferramenta. Diz para ele, é tempo de resgatar a ferramenta. Diz para ele, você vai sair do mesmo jeito que você entrou, ou você vai resgatar a tua ferramenta hoje. Rebandou Kendev Nagasúria, Elebachandarabacandarabaraia. Ó Deus, aonde tem crente que perdeu aquilo que estava na sua mão, aonde tem crente que perdeu aquilo que estava na sua mão, comece a devolver aquilo que ele perdeu agora. Comece a devolver aquilo que ele perdeu agora. Epa, aonde tem crente que não falava mais em línguas, toca ele agora, enche ele agora, devolve aquilo que ele perdeu agora, 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 agora. Vai, meu irmão, usa aquilo que tem na tua mão, vai, vai, vai. Jesus, se tem crente precisando aqui nesta noite de resgatar aquele crente que ele era, faz ele resgatar agora. Ah, Espírito Santo, passeia aqui no meio agora, passeia na nave da igreja agora, derrama unção agora, derrama graça agora. Onde o canduia nega suqueda, relebandagachandarabaia. Louva o Senhor. Só quem vai adorar a Ele aí agora. Só quem vai adorar a Ele aí agora. Aleluia. Cantou Michael Santos. Aleluia. Ei, escute. Se a porta pra você está fechada, mas vai se abrir.
que Ele vai fazer por você nesta noite. Ele vai abrir caminho. Esta peleja não tereis que pelejar. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Adora Ele, exalte a Ele. Ele vai abrir caminho para não te e te faz passar por cima de tudo. Do que te dá vitória, se levanta lá, sai quebrando, derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder. Para Jesus tem que ser mais forte. Agora eu vou precisar que você fique numa dimensão espiritual aqui, intercedendo para aquilo que eu vou fazer. Eu quero fazer um apelo aqui. Eu tenho certeza que entraram crentes aqui, mas também entraram pessoas que precisam se encontrar com Jesus. Juninho. Entraram pessoas aqui que precisam de um real encontro com Jesus. Quem sabe você entrou aqui e está dizendo: eu preciso dessa alegria que esses crentes têm. Eu preciso ficar assim como esses crentes ficam. Parece ser meio doido, mas eu vi que pelo jeito é gostoso. Isso é a presença de Deus. Quem sabe entrou alguém aqui que está desviado dos caminhos do Senhor, ou que nunca aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E meu convite para você é esse. Você quer aceitar Jesus nesta noite? Você quer a partir de hoje ser chamado de filho de Deus? Levante a sua mão para cima. Pode vir para cá. Quem quer aceitar a Jesus, vem aqui na frente. Você? Pode vir. Mas alguém deseja aceitar a Jesus? Levante a mão. Levante a mão, já tem 2 pessoas aqui. Levante a sua mão que algum obreiro vai te guiar até aqui no altar. Tem mais alguém que quer aceitar a Jesus? Levante a sua mão para cima. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer ter um real encontro contigo. Mais alguém que quer aceitar a Jesus? Levante a mão, levante a mão. Deixa eu te ver. A Bíblia diz que se com tua boca confessares a Cristo. Tem mais, ó, mais um ali. Aplaude mais forte, meu irmão. Já está tendo festas no céu. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Era para você estar dando a maior glória a Deus que você podia dar nesse culto. Continue intercedendo aí. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Tem mais alguém? Levante a mão. O obreiro vai aí pegar você. Vai vir do seu lado aí. Levante a mão para mim te enxergar. Pregador, estou cansado dessa vida de decepções. Você pode ter certeza que você vai ter um amigo que nunca vai te decepcionar. E o nome desse amigo é Jesus. Tem mais alguém? Eu conto 1. Mais alguém? Eu conto 2. Quer esta oportunidade? Talvez seja a última vez que você tem esta oportunidade. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos aquilo que pode nos suceder. E quem sabe Cristo está te dando uma oportunidade de você ter um encontro com Ele. Mais alguém que quer aceitar a Jesus? Não tem? Pastor Denilson, muito obrigado. Deus te abençoe. Sou grato a Deus pela sua vida. Vou deixar essa parte para o Senhor. Igreja, muito obrigado. E a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, de pé. Mais uma alma lá para Jesus? Mais uma alma para Jesus, irmãos. A igreja aplauda de pé, bem forte para Jesus. Porque mais uma mulher está aceitando Jesus como Salvador.
Amém? Aleluia. Essa semana eu estava no meu gabinete quando eu deparei com um jovem, Paulinho, que entrou desesperado por aquelas portas. Eu fiquei com medo, disse para minha esposa, eu fiquei com medo quando ele entrou correndo, disse, vai me assaltar, né? Estava sozinho na igreja, e ele gritou, pastor, só quero aceitar Jesus. Como é bom ganhar almas para Jesus, irmãos. E aqui nós temos 4 almas para Jesus. Confesso que eu estava preocupado. Falei, Senhor, nós só queremos ganhar almas nessa campanha. E hoje nós estamos ganhando 4 almas para Jesus. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Tem mais almas para Jesus, vem para frente. E está vindo mais uma lá. O irmão está dando sinal lá. Se tem, vem, pode trazer. Porque nós vamos orar. E nós estamos lançando a rede. Mais uma alma para Jesus. Mais uma alma para Jesus. A igreja aplauda o Senhor. Aleluia, graças a Deus. E um culto só 5 almas para Jesus. Tem mais almas para Jesus, vem para frente. Os obreiros estão trabalhando. Nós temos lá atrás 2 obreiros bons, né? Irmão Reinaldo, irmão Rômulo é demais. Que Deus abençoe o Reinaldo e o Rômulo. São ganhadores de almas nessa casa, viu? 5 almas para Jesus, para a glória de Deus. A igreja pode aplaudir bem forte ao Senhor por essas almas que se renderam aos pés do Senhor. Amém.